Oi, meus amores, espero que vocês continuem bem, né? Vamos a mais uma aula dessa semana. Vamos continuar falando ainda sobre alimentação, tá bom? Continuando o que a gente já começou a ver lá na segunda-feira. Então, os nutrientes, a gente tinha classificado eles anteriormente quanto à composição química, só relembrando. Agora nós vamos o classificar quanto à sua função. De acordo com a função que exerce no organismo, os nutrientes eles podem ser chamados de plásticos ou de construção, energéticos ou de combustão e reguladores. Nutrientes plásticos, eles vão colaborar para a formação e para o desenvolvimento do corpo e também na reconstituição dos tecidos, tá? Como exemplos de nutrientes plásticos, nós temos as proteínas, vários tipos de sais minerais, a água e alguns tipos de gordura. As proteínas fazem parte da nossa pele, dos músculos, dos ossos, do sangue, dos cabelos, enfim, de todos os nossos órgãos, tá? As proteínas elas se desgastam, e se decompõem em subprodutos dentro do nosso corpo. Por isso a necessidade de nós repormos, nós substituirmos, nós sempre estarmos ingerindo proteínas. Ela não pode faltar na nossa dieta alimentar, tá? Aqui ao lado eu coloquei um exemplo de alimentos que são riquíssimos em proteínas, como o peixe, como o frango, como o leite, como os ovos. E quando a gente fala de sais minerais, entre os sais minerais com essa função, né, nós vamos destacar o cálcio e o fósforo. Tanto o cálcio quanto o fósforo, eles estão presentes na construção, eles ajudam na construção e na manutenção dos ossos e dos dentes, tá? Aqui eu coloquei exemplos de alimentos que são ricos em cálcio, tá? Espinafre, vagem, amêndoa, queijo, leite de soja, o leite, tá? E aqui alimentos que são ricos em fósforo, tá? Alguns exemplos como peixe aqui no meio, tá? E aqui tá a letrinha P, porque a letra P representa o elemento químico fósforo, tá bom? Nutrientes energéticos, eles vão fornecer energia para o nosso organismo, tá? Exemplos de nutrientes energéticos, carboidratos, lipídios. Quando nós ingerimos carboidratos em excesso, nós estamos comendo uma quantidade de carboidratos muito grande, tá? O que sobrar vai ser transformado em gordura. E aí o que vai acontecer com essa gordura? Vai ficar armazenado ao redor dos órgãos e embaixo da pele, né? Aquela famosa gordurinha acima do peso, né? Então nós temos aqui alguns exemplos de alimentos que são são boas fontes de carboidratos: batata, mandioca, batata doce, milho, aveia. E na falta desse grupo, o que pode acontecer? O organismo ele vai usar a gordura que está armazenada para que consiga ter energia, porque tudo que a gente faz a gente precisa de energia, né? Então essa energia tem que vir de algum lugar. E aí, quando usa isso, a pessoa faz o que? Emagrece, porque ela está acabando com aquela gordura que estava ali onde não devia, né? Vamos dizer assim. Os lipídios. Os lipídios eles são uma fonte concentrada de energia para o nosso organismo, tá? Eles liberam mais que o dobro de energia do que os carboidratos. Aqui a gente tem exemplos de lipídios. A gente consegue lipídio através do abacate, através da pasta de amendoim, através da manteiga, através do azeite, de carnes, de peixes. Nutrientes reguladores. Eles vão entrar em pequena quantidade na nossa alimentação diária, tá? Eles vão participar do bom funcionamento do organismo e na conservação da saúde. Exemplos, né, de nutrientes reguladores: as vitaminas e os sais minerais. As vitaminas elas não são fabricadas pelo nosso organismo, nós não temos essa capacidade. Por isso a gente precisa tirar essa vitamina da onde? Da alimentação. Então, a carência de vitaminas ela é chamada de avitaminose, tá? Pode ocorrer por diversos tipos de fatores, tá? Aqui do lado eu coloquei um exemplo, vitamina C, né? Uma vitamina muito conhecida, que ela atua nos efeitos da gripe, alguns tipos de infecção, ela também acelera a cicatrização do nosso corpo, ela também é oxidante. Aqui eu coloquei alguns exemplos de alimentos que são ricos em vitamina C, tá? Um clássico, laranja,
que todo mundo diz, né? Ah, tá resfriado, bebe suco de laranja, goiaba, ervilha, pimentão, mamão, entre outros. Os sais minerais, eles vão desempenhar funções reguladoras. Cada tipo de sais minerais vai ter um tipo específico de função, tá? Aqui eu coloquei o exemplo ferro. O ferro faz parte da hemoglobina, tá? O que é hemoglobina? Um pigmento vermelho que está presente nos nossos glóbulos vermelhos, tá? E quando a gente tem uma diminuição dessa taxa de hemoglobina, a gente tem a famosa anemia. Então, assim, pode causar vários tipos de problemas dependendo do tipo de sal mineral que a gente está falando. Aqui, exemplo de fontes de ferro: fígados e miúdos, frutos do mar, carnes vermelhas, a gema do ovo, as hortaliças, o feijão, são exemplos de alimentos onde nós conseguimos encontrar o ferro. Alimentação e saúde. Uma boa alimentação ela é essencial, fundamental. Para quê? Para a manutenção de um organismo saudável. Uma pessoa com problemas na alimentação, ela pode adoecer muito fácil. Ela pode ficar sujeita a vários tipos de infecções e agentes patogênicos. O que são agentes patogênicos? São aqueles micro-organismos capazes de produzir doenças. Aqui eu coloquei uma fotozinha, né? Uma figurazinha pra gente descontrair um pouquinho, mas a gente não consegue ver, né? Tá aí o Covid-19, né? Que é um vírus que a gente não consegue visualizar, mas está presente. Alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? É preciso conter os nutrientes essenciais na proporção certa para cada pessoa. Então, uma característica marcante da alimentação equilibrada. Na alimentação equilibrada, nós temos a qualidade e não a quantidade, tá? Então, qual é a característica principal de uma alimentação equilibrada? Nós temos que ter cuidado e focar na qualidade dessa alimentação e não na quantidade. Dietas alimentares. Uma dieta equilibrada, ela tem todos os nutrientes que uma pessoa precisa para conservar a sua saúde. Então, você tem a qualidade dessa dieta numa quantidade ideal. Então, é necessário, não esqueçamos disso jamais, que essa dieta seja realizada com o acompanhamento de um profissional habilitado para passar essa função, tá? Para exercer essa função. Existe uma equação de equilíbrio energético, né? Que esse profissional ele vai utilizar para poder fazer a sua dieta. Então você tem lá, eu coloquei aqui uma balancinha, onde a gente tem uma ingestão energética e um gasto energético. Então a massa corporal de uma pessoa, ela vai se manter estável quando o número de calorias que ela ingerir for igual ao número de calorias que ela perder. Ou seja, ela vai comer a quantidade necessária e vai perder a quantidade necessária. Isso está igual. Então, ela vai ter uma massa corporal que vai se manter, tá? Agora, a massa corporal de uma pessoa, ela pode aumentar quando ela ingerir uma quantidade de calorias muito maior do que uma quantidade de calorias que ela perde, né? Aí a gente vai ter o quê? Um sobrepeso. E a massa corporal de uma pessoa ela vai diminuir quando ela conseguir ingerir uma quantidade de calorias menor do que a quantidade de calorias que ela vai perder. Então, ela vai conseguir o quê? Emagrecer. Distúrbios alimentares, nossa, frequente total. São problemas relacionados com a alimentação, como obesidade, anorexia, bulimia, entre tantos outros, né? Devem ser tratados com seriedade, o que na maioria das vezes não acontece, porque são distúrbios sérios sim, são problemas de saúde e podem levar à morte. Aí eu coloquei o exemplo da bulimia, né? O que é bulimia? A pessoa come, induz o vômito, e aí ela vai, coloca todo aquele alimento que ela ingeriu para fora e esse ciclo se repete sem fim, né? Caso isso não seja tratado, é óbvio. Conservação dos alimentos. As principais causas de deterioração dos alimentos são a respiração, a fermentação e a putrefação. Tá? O que é respiração? O gás oxigênio que está lá presente no ar, ele vai reagir com os carboidratos que estão presentes naqueles alimentos e isso acontece principalmente lá nas frutas, nas verduras, nos legumes e pode fazer o quê? Estragar, né? Fermentação.
Os carboidratos dos alimentos, através de uma ação de bactéria, de fungo, vai ser transformado em ácido, em álcool e também pode estragar esse alimento. Exemplo, suco de fruta, leite, por isso que a gente fala assim, leite está azedo, suco de fruta tá estranho, tá azedo, por quê? Porque ocorreu o processo de fermentação, tá? Putrefação, decomposição pela ação de bactérias que diante do calor, da umidade, elas vão se proliferar e vai realizar a decomposição desse alimento, vai estragar, né? Vai se deteriorar, como é o caso de carnes e de alguns dos seus derivados. Então, qual é a indicação? Que você utilize embalagens bem fechadas, que você elimine a quantidade de água ali, que você feche bem. São métodos de conservação, entre outros, como a questão da temperatura e tudo mais. Intoxicação alimentar ocorre principalmente por causa da contaminação dos alimentos e também pela toxicidade dos alimentos. Essa intoxicação pode se dar por bactéria, por fungo, por aditivos que são usados, por agrotóxicos que são usados, por resíduos industriais. É até muito comum, né? Infelizmente. Pode causar febre, pode causar dor de cabeça, pode causar mal-estar, pode causar dor no estômago, vômito e náusea, dentre outros. Eu separei as atividades aí do livro de vocês, tá? Ainda referente ao capítulo 4, tá? Essas atividades estão presentes na página 65, 70 e 71. Por favor, realizem as atividades de vocês no caderno, tá? Que em breve nós vamos nos ver novamente. Um grande abraço, eu tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus e até mais.